Eu sou a Vanessa Marques, jornalista, estrategista digital e há 17 anos trabalho com comunicação política. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho mais sobre essa sensação que muitos assessores têm de trabalhar muito e ver pouco resultado no trabalho que entrega. Um dos grandes problemas vivido hoje pelos assessores de comunicação parlamentar é a questão de trabalhar muito e ver pouco resultado no trabalho que entrega. E isso acontece especialmente porque não há planejamento estratégico, ou seja, aquele profissional passa dia após dia apenas enxugando o gelo. Ele faz ali um pouco de noticiar o que acontece no mundo político. Passa o dia fazendo postagem em rede social, explicando o que está acontecendo. Mas ele não tem uma estratégia e, pior do que isso, ele não mensura os resultados. Ou seja, ele não para ali para analisar o que está acontecendo e se aquilo está equivalente à estratégia montada pela comunicação. E por que ele não faz? Porque ele não tem nem estratégia, nem planejamento e, pior, não tem noção de onde vai a banda. E com tudo isso, você trabalha muito e acaba, de fato, não tendo resultados. Especialmente porque não tem nem respostas para os questionamentos dos parlamentares, por exemplo. Olha só, quando um político chega para você e fala, eu não estou crescendo nas redes, isso requer de você, no mínimo, uma resposta com 5, 6, 7 itens, explicando o que aconteceu nos últimos 30 dias e que, de fato, seriam os pontos de melhoria para contemplar aí os anseios dele naquela rede especificamente. Ou seja, não são conversas vazias ou apenas diálogos e sensações. Isso tudo é feito por meio de números, de estatísticas, de mensuração de um cenário que está sendo construído. E isso começa, pessoal, lá atrás no planejamento estratégico. Se você não tem uma base, não adianta tentar construir um grande telhado, porque isso não vai ter sustentação. O que eu vejo hoje é muito assessor apenas cobrindo o que acontece na vida do político. Ele foi ali, se reuniu em tal coisa, comentou tal acontecimento. E isso não é fazer comunicação política. Isso é divulgar parte do mandato parlamentar. Então é preciso que o político utilize as redes sociais e demais aí veículos, da comunicação, como site, panfletos que ele distribua, jornaizinhos impressos, conversando com a população e se mostrando como representante dela, ou seja, que as pessoas entendam que você tem a capacidade de representá-las. Sem isso, você apenas vira mais um noticiador de coisas, de agendas, e isso pode não ter nenhum efeito na cabeça do eleitor. Então, hoje, o principal motivo para que aqueles políticos tenham sucesso na comunicação digital é quando eles fazem o dever de casa, começam ali da base, estruturando uma boa narrativa, público-alvo, com quem eles querem falar, mapeando valores, bandeiras, causas que esse político pretende defender. Com toda essa estrutura, você será capaz de construir conteúdos assertivos que demonstrem quais são as bandeiras que essa pessoa vai levar para quando estiver no legislativo e, se estiver, como ela está representando cada um deles aqui nas redes sociais ou no mundo digital. Não adianta só usar para noticiar ou para ficar falando sobre agenda ou até mesmo para ficar saudando as datas comemorativas como muito político gosta. Esses são elementos importantes da comunicação, mas não é só isso. É importante que você tenha claro que tudo precisa ser feito de uma forma muito organizada e coordenada. Todo conteúdo que vai ao ar numa rede social, num site ou em qualquer veículo digital precisa estar antenado com a estratégia. E depois que você tiver toda essa estrutura montada, você vai, como profissional, trabalhar menos e obter melhores resultados. Primeiro, porque você vai ter um norte e segundo, porque vai ter capacidade de mensurar os resultados de cada ação executada. E aí, gostou desse conteúdo? Que tal compartilhar ele com os amigos?